Meu nome é Carlos Chaves, sou engenheiro mecânico. Irei falar um pouco do item 6, ou seção 6, da NBR 8800 de 2008. Esse item 6 fala das condições específicas para dimensionamento de ligações metálicas. O item 6, ou seção 6, trata de ligações puramente metálicas submetidas a ações estáticas. As ligações metálicas consistem em elementos de ligação como enrijecedores, chapas de ligação, cantoneiras, consolos e meios de ligação, como solda, parafusos, barras redondas rosqueáveis e pinos. Iremos comentar sobre um meio de ligação que é a solda, né? Então, lá no item 6, fala-se que todas as disposições da AWS, que é a Associação Americana de Solda, relativas a ligações soldadas, são aplicáveis a estruturas dimensionadas de acordo com a norma NBR 8800 de 2008. Em um projeto, as soldas devem ser indicadas nos desenhos, detalhadas e devem ser indicadas também nos desenhos de fabricação. A ligação por solda em estruturas metálicas traz ligações mais rígidas, limpas e de melhor acabamento, mas também é uma ligação que pode ser afetada facilmente por fadiga. Os tipos de solda enfatizados na norma são soldas de penetração total ou parcial, chamada também de solda de entalhe, solda de filete e solda de tampão em furos ou rasgos. A normatização, no caso a NBR 8800, especifica sobre as áreas efetivas, todos esses tipos de solda, né? Então, a NBR 8800, ela especifica os três tipos de solda falado anteriormente, que é a solda de penetração, solda de filete e a solda de tampão em furos ou rasgos. Ela especifica sobre as áreas efetivas, forças resistentes de cálculo e limitações de solda. Então, eu vou falar sobre algumas disposições aplicadas quando lá na norma fala das áreas efetivas, né? Então, na solda de penetração total ou parcial, ou a solda de entalhe, a área efetiva das soldas de penetração deve ser calculada como o produto do comprimento efetivo da solda pela espessura da garganta efetiva. Aqui no slide, através dessas figuras, deu para destacar qual seria a medida da garganta efetiva, a área efetiva de uma solda e o comprimento efetivo.
Aqui também está ilustrado também a solda de filete, solda de penetração total ou parcial. E mais embaixo também aqui nessa figura, a solda de tampões em raso e solda de tampão em furo. Então, continuando aqui, enfatizando aqui as disposições das áreas efetivas na solda de penetração, o comprimento efetivo de uma solda de penetração total e parcial é igual ao seu comprimento real, o qual deve ser igual à largura da parte ligada. A espessura da garganta efetiva de uma solda de penetração total deve ser tomada igual à menor das espessuras das partes soldadas. A espessura da garganta efetiva de uma solda de penetração parcial está indicada lá na tabela 5 da norma NBR 8800. Falando aqui também em áreas efetivas das soldas tipo filete, a área efetiva de uma solda de filete deve ser calculada como o produto do comprimento efetivo da solda pela espessura da garganta efetiva. A garganta efetiva de uma solda de filete é igual à menor distância medida da raiz à face plana teórica da solda, exceto para soldas de filete com pernas ortogonais executadas pelo processo de arco submerso. Quando a garganta efetiva pode ser acrescida de 3 mm, para soldas de filete com perna maior do que 10 mm, e pode ser tomada igual à perna, para soldas de filete com perna igual ou inferior a 10 mm. Perna do filete é o menor dos dois lados, situado nas faces de fusão do maior triângulo que pode ser inscrito na seção da solda. Raiz da solda é a interseção das faces de fusão. O comprimento efetivo de uma solda de filete, exceto para situações apresentadas lá na norma, deve ser igual ao comprimento total da solda de dimensão uniforme, incluindo os retornos nas extremidades. Falando agora das áreas efetivas das soldas de tampão em furos ou rasos, a área efetiva de cisalhamento de uma solda de tampão em furo ou raso deve ser igual à área nominal da seção transversal do furo ou raso no plano das superfícies em contato. Quando falamos de força resistente de cálculo dos tipos de solda, na verdade, a força resistente de cálculo dos diversos tipos de solda está indicado na tabela 8, lá da norma da NBR 8800. Né? E quando falamos de limitações dos tipos de soldas de penetração, sobre as limitações, as espessuras mínimas de gargantas efetivas de solda de penetração parcial estão indicadas na tabela 9 da norma. A dimensão da solda deve ser estabelecida em função da parte mais espessa soldada, exceto que tal dimensão não necessita ultrapassar a espessura da parte menos espessa, desde que seja obtida a força resistente de cálculo necessária. Para essa seção e para que se obtenha uma solda de boa qualidade, devem ser tomados cuidados especiais usando-se o pré-aquecimento.
Não podem ser usadas soldas de penetração parcial em emendas de peças fletidas. As limitações nas soldas de filete é dado na tabela 10, em função da parte menos espessa soldada. Então, nas soldas de filete, as limitações é através da tabela 10, que existe lá na norma. Falando aqui de algumas disposições da solda de filete, no caso de limitações, o comprimento efetivo de uma solda de filete, dimensionada para uma solicitação de cálculo qualquer, não pode ser inferior a 4 vezes seu tamanho da perna e a 40 mm, ou então esse tamanho não pode ser considerado maior do que 25% do comprimento efetivo da solda. Pode ser usada soldas intermitentes de filete, dimensionadas para transmitir solicitações de cálculo, quando a resistência de cálculo exigida for inferior à de uma solda contínua do menor tamanho de perna permitido. O comprimento efetivo de qualquer segmento de solda intermitente de filete não pode ser menor que 4 vezes o tamanho da perna, nem menor que 40 mm. O uso de soldas intermitentes requer cuidados especiais, com flambagens locais e com corrosão. O comprimento mínimo em ligações por superposição deve ser igual a 5 vezes a espessura da parte ligada menos espessa e não inferior a 25 mm. Chapas ou barras ligadas sob superposição, apenas com filetes transversais e sujeitas à solicitação axial, devem ter soldas de filete ao longo das extremidades de ambas as partes, exceto quanto à deformação das partes sobrepostas ou suficientemente contida, de modo a evitar a abertura da ligação por efeito das solicitações de cálculo. Terminações de solda de filete podem se estender até a extremidade ou até as bordas das partes ligadas, ou ser interrompidas próximo desses locais, ou formar um contorno fechado, exceto como limitado. Então, sobre as limitações ainda da solda de filete, elas podem ser usadas, soldas de filete, em furos ou rasos, para transmitir forças paralelas às superfícies de contato em ligação por sobreposição para evitar flambagem. As soldas de filete em furos rasos não podem ser consideradas soldas de tampão. Essa é uma observação, que as soldas de filete em furos ou rasos não podem ser consideradas soldas de tampão. Então, falando aqui sobre as limitações agora das soldas de tampão em furos ou rasos. Podem ser usadas soldas de tampão em furo raso para transmitir forças paralelas às superfícies de contato, em ligações por superposição ou para evitar a instabilidade das partes sobrepostas, e para ligar componentes de barras de seção composta. O diâmetro dos furos para soldas de tampão em furos não pode ser inferior à espessura da parte que contém acrescida de 8 mm, nem maior do que 2,25 vezes a espessura da solda. A distância de centro a centro de soldas de tampão em furos devem ser igual ou superior a 4 vezes o diâmetro do furo. O comprimento do rasgo para soldas de tampão em rasgos não pode ser maior do que 10 vezes a espessura da solda. A largura dos rasgos
não podem ser inferior à espessura da parte que contém acrescida de 8 mm, nem maior do que 2,25 vezes a espessura na solda. O espaçamento entre as linhas de centro de rasgos, medido na direção transversal ao comprimento dos rasgos, deve ser igual ou superior a 4 vezes a largura do rasgo. A distância de centro a centro de rasgos situado na mesma linha longitudinal ao comprimento deles, medida sobre essa linha, deve ser igual ou superior a 2 vezes o comprimento dos rasgos. A espessura de soldas de tampão em furos ou rasgos situados em material de espessura igual ou superior a 16 mm deve ser igual à espessura desse material. Quando a espessura desse material for maior do que 16 mm, a espessura da solda deve ser, no mínimo, igual à metade da espessura do mesmo material, porém não inferior a 16 mm. Quer dizer o seguinte, que a espessura da solda, se o material for inferior a 16 mm, você tem que a solda tem que ser da mesma espessura, você tem que preencher todo o furo ou rasgo. Quando o material tiver uma espessura maior do que 16 mm, na verdade você pode preencher só até a metade da espessura do mesmo material. Enfim, aqui estão algumas disposições sobre solda no item 6, ou seção 6 da NBR 8800.